Bom, são. Chegou. Boa noite, Nilson. Beleza? Tranquilo? Cara, eu não consigo transmitir com o celular deitado. Incrível, não sei o que acontece, viu? Vamos ver se vai chegar mais gente, né? O que deu ruim, Luiz? Boa noite. Impostos. Realmente adivinhou, viu, Luiz? Bom, apesar que é o nome, né? O nome da live hoje é isso aí. Ô Adilson, vou falar a verdade para você, cara. Andei dando uma pesquisada aí. E eu sei que você tá bravo, você não tá contente. Você falou até xingou, né? Xingou lá o Haddad. Mas a questão é essa, o Adilson. A questão é que eu pesquisei, tá? O pessoal tá bravo, eu vi muitos YouTubers aí que fizeram aí vídeo. Engraçado, eles deram o fio da meada pro pessoal do, do- da, no caso da alfândega, né? Um monte de vídeo ensinando o pessoal a importar sem pagar imposto. Até quando que é isso, gente? É essa coisa para se pensar. Porque a questão é essa, né? Desde o ano passado, o velho da van estava já falando alguma coisa a respeito, que ele queria que o presidente anterior realmente vetasse as compras, o pessoal comprar da China, sendo que ele compra o produto da China. Vai entender, né? Então é complicado mesmo isso daí. E por mal que vá, o pessoal fica bravo nisso daí, mas eu estava falando porque o ministro lá, o Haddad, ele falou, José Marcos Pinto, boa noite, tudo bom? A véia da Magazine Luiza também, o Scretinho, sumido, rapaz. E então, o Adilson, o que acontece, cara? Viu, dá um. A live tá ok, tá boa, a qualidade tá boa, a imagem tá craquelando, tá ruim. Alguém pode dar um retorno aí como é que tá o som? Como é que tá? Tá jóia? A transmissão tá ok? Tá boa? Beleza. Então, Adilson, eu tava pesquisando porque o pessoal falou um pouco daquela história assim, né? Olha, a questão aí é que tá havendo contrabando. Mas se você, sabe, você vai falar assim, não, eu não sou contrabandista. Então, Adilson, nem eu acho. Eu acho que você é um cara que batalha todos os dias aí com a sua oficina, né? Aliás, quem que não batalha hoje em dia, né? Mas se você entrar lá, Adilson, no Google e pesquisar, eu pesquisei hoje lá, tá lá, contrabando é quando você importa alguma coisa e não paga imposto. Para o governo é assim. Agora, eu vou ser sincero, e eu estava vendo lá uma coisa, parece que eles vão acabar inclusive com aquela taxa de US$ 50. Já imaginaram isso? Quer dizer, é aquela história, e aí? Quer dizer, acabou a importação. Agora precisa saber o que estava sendo. Porque o problema é esse, disseram lá, pelo que eu vi alguns youtubers falando, que houve. Foram devolvidos. Mas passa pela alfândega, Adilson. Concordo contigo, tá? Contigo. Tá ok? Concordo? No gênero, número e grau. Mas a questão é que quando não paga imposto, cara, é a mesma coisa, por exemplo, do cigarro que vem lá do Paraguai, que o pessoal se mata lá, joga dentro do rio lá para passar pela ponte e chega aqui sem imposto. Meu, é aquela história, o governo tem a faca e o queijo na mão. E pode ser qualquer governo, Adilson, de direita, de esquerda. Eu vou ser sincero para você, cara. Eu acho aí que o Guedes, ele realmente, com o perdão da palavra, cara, ele cagou e sentou em cima. Porque olha aí ó, o que aconteceu. Porque o pessoal tá falando aí que as contas estão, sabe, tá tudo no vermelho lá para o governo resolver. E todo mundo em cima. Então o que acontece? Tanto foi assim que quando o Haddad lançou lá o plano dele lá, olha o dólar aí caindo.
Menos de 5 reais. Ontem eu estava conversando com o Heitor, o dólar estava 4,99. E o pessoal falou que está otimista porque a inflação veio menor do que o mês passado e veio menor que a expectativa. Também, claro, o Adilson, eu acho assim, imposto é ruim, cara. Eu acho injusto o imposto no Brasil. Eu acho que muita gente paga demais. Eu acho que a carga tributária ela precisava ser redistribuída. Tanto que eles querem fazer isso, né, com o tal do IVA, né, o Imposto de Valor Agregado. Eu acho injusto quando você paga o imposto e fica sabendo quanto você pagou. Por exemplo, lá, os americanos lá, quando você compra um produto lá, vem lá, tá, a taxa lá do imposto. E aí o que acaba acontecendo? Você tem ideia. Porque no Brasil, o que acontece? Aí o pessoal fala assim, mas imposto vai para aquele bando de ladrão lá de Brasília? A questão é essa, né? O problema é que o imposto ele é federal, estadual e municipal. Então, o que acaba acontecendo? Sim, mas a questão é essa, Adilson, tem que ter realmente um imposto justo. Isso aí eu acho assim, Adilson, desde que realmente seja um valor aceitável, tá? O pessoal chega e fala assim, quem vai importar? Ou limitar, Adilson. Para a pessoa física tem uma limitação. Para a pessoa jurídica, aí a quantidade seria maior. Ô, doutor PC e família, boa noite, bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Então, Adilson, eu acho assim. Eu acho não, eu penso, né? Que não adianta eu achar. Eu penso assim, precisa haver uma regulamentação. Porque o que estava acontecendo, pelo que eu pude perceber? Chegava o pacote que você encomendou, por exemplo, lá na alfândega, um pacote, assim, ó, desse tamanho, assim, ó. Deixa eu ficar mais distante da câmera aqui, ó. Chegava um pacote assim, ó, desse tamanho, R$ 150, R$ 200. Oi, Heitor, boa noite, bem-vindo. Então, Adilson, e aí, um pacote daquele tamanho, R$ 200, os caras, opa, peraí, alguma coisa errada. Os caras, porque eles podem desembrulhar, né? Tem que desembrulhar para saber o que é. É autorizado a abertura. Inclusive está escrito no pacote, é autorizado a abertura do pacote para fins de fiscalização. Eu, pelo menos, quando já recebi mercadoria, ou quando fui com outra pessoa buscar um produto lá na Receita Federal, eu tinha um conhecido há um bom tempo atrás, ele mandou na época não tinha CDs no Brasil, tinha, mas nossa, era uma porcaria. Ele mandou um da Pioneer. Eu fiquei assim, ó, sabe? 2 gavetas de entrada para você podia tocar os 2 CDs ao mesmo tempo. E chegou aqui, eu lembro que custou 250 na época, 250 mil cruzeiros. Só de imposto foi 180 mil cruzeiros. Concordo, Adilson. Imposto de produto usado. Mas é aquela história. Quando há transação financeira, porque houve uma transação, a partir do momento que houve uma transação financeira, o imposto ele é cobrado, né? Então, o que acaba acontecendo? Os chineses também tinham que chegar e falar assim, vamos mandar um produto com preço mais baixo, aí chega lá na alfândega, boa, os caras, opa, peraí, como é que faz? Aí os caras vão lá, vão pesquisar placa-mãe, motherboard, como eu gosto de falar. Quanto custa uma motherboard dessa no mercado? Aí chega lá, essa motherboard custa pelo menos uns R$ 600. Tá lá R$ 200, R$ 250. E aí? Quer dizer, um produto subfaturado para não pagar imposto. Então, Rodrigo, Rodrigo. Boa noite, e aí, beleza? É a primeira vez, Rodrigo, que você está aqui comigo aqui na live, cara? Eu não me lembro de você na live, nas outras duas. Na segunda eu lembro que você não estava. Na primeira, o Daniel não está mais no grupo, viu, pessoal? Até vou falar, porque o Daniel parece que ele ia se mudar lá de Portugal e ele ia mudar também o telefone, mas depois ele ia voltar. José Marcos Pinto, sem entrar no âmbito político, temos que fazer uma pergunta. O que é certo? Ficar como estava, livre de lojas que pagam impostos, geram empregos, fechando? Peraí. Puxa vida, o problema é que eu estou no celular. Olha, eu vou ser sincero para você. Como eu estava conversando com o Adilson, preciso conversar com todo mundo, porque não é só o Adilson que está na live. Rodrigo também está na live. Eu penso da seguinte forma. Aliás, você tem quem que está no grupo aqui?
no WhatsApp. Porque lá no grupo do WhatsApp nós conversamos muito a respeito disso, hein? Eu só estou aqui na live mesmo para realmente expor para o pessoal. Eu, Marcos, penso, aqui ó, gerando empregos, fechando ou regulamentar os tributos de importações. Eu acho assim, o imposto, não adianta você discutir com o governo. É por isso que ele fala. Paulo Bike Boy, boa noite. Ô Paulo, beleza, cara? Bem-vindo. Eu acho assim, aliás, aquela história de eu falar, eu acho complicado. Eu penso da seguinte forma: o imposto ele vai ser cobrado, queiram você ou não. Vocês, querendo ou não, o imposto vai ser cobrado. Porque é aquela história, por isso que se chama imposto, né? É desde a Roma Antiga, não tem jeito. E na Roma Antiga os soldados chegavam todos armados. Ou você paga, ou você morre. Hoje não, hoje é diferente. Eu acredito que o imposto no Brasil ele é injusto. Tem muita gente, às vezes, que não pode, por exemplo, produto alimentício, eu acho que poderia deixar 2, 3, 5%. Remédios, 2%, no máximo 3%. E remédios que são de uso aí contínuo, 0%. Porque a pessoa precisa daquilo. Então eu acho totalmente injusto. Agora, produtos eletrônicos, convenhamos, é um produto de tecnologia. Mas o que os chineses estavam fazendo, eu não acho errado, eu não acho certo, não. A opinião do Marcos aqui, eu vejo certo isso. Por quê? O que eles fazem para você não pagar imposto? Eles estavam colocando um subpreço. O Rod aqui, ó. Existe um desbalanceio dos impostos que ninguém consegue resolver. Talvez isso seja impossível a nível de proporção social. Olha, Rod, eu acho que isso seria um papel nosso. A sociedade deveria debater com o governo impostos e onde eles deveriam ser empregados. Porque simplesmente o governo arrecada, ele faz um bolo gigantesco e depois ele divide. O problema é que no Brasil, por causa da corrupção, o que aconteceu? O governo destina lá uma verba, lá, 1 milhão lá para construir uma ponte lá no Nordeste. A ponte vai ligar duas comunidades que não tem nem como chegar medicamento, não tem como visitar um médico, nada. Do 1 milhão chega a 200 mil. Vai um mordendo aqui, outro mordendo aqui. Eu não sei se vocês acompanharam, tá tendo lá, por causa daquele problema lá do 8 de janeiro lá em Brasília, o Flávio Dino está indo lá na Câmara dos Deputados para prestar depoimento, que o pessoal está achando que ele foi o culpado. E ontem ele esteve de novo lá. Poxa, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu estava vendo lá um pessoal lá, sabe? Deputados, cara com o celular na mão assim, ó. Não, porque eu tô aqui agora e o ministro Fujão foi embora. Parece quinta série, cara. Parece quinta série. Sabe, como é que você vai esperar dos deputados que eles briguem por nós? Sabe? Aqui o Heitor. Quem tem carro imposto paga IPVA. Se não pagar, tá na roça. Quem tem iate, jato, jet ski não paga IPVA. A lógica do imposto é que precisa inverter. Eles vão começar, viu, Heitor? Eles vão cobrar de quem tem jet ski, quem tem aí barcos, iates. Eu penso da seguinte forma: se são veículos automotores, tem que cobrar. Pessoal das igrejas. Por que o pastor não precisa pagar? Os caras estão bravos lá agora. Onde se viu? Eu vou pagar imposto. Por que não vai pagar imposto? Todo mundo paga imposto. Eu não sei se o pessoal acompanhou hoje, eu postei uma lá no grupo, o pessoalzinho comentou. O óleo de soja, hoje eu fiquei impressionado, R$ 5,99. Falei, caramba, em dezembro, quando eu fui lá fazer uma despesa lá, estava R$ 10 o litro do óleo de soja. Tudo bem que realmente a safra houve uma queda no preço da soja. Mas a questão é que os produtores simplesmente, nós vamos cobrar e pronto, porque eu me lembro que em 2020, se eu não me engano, eu pagava R$ 2,70 no litro de óleo de soja, chegou a 10. Falei, caraca! Vocês entenderam? Então o problema é esse. Né? Tudo bem que aí a soja, o petróleo, aí já são commodities, não tem como a gente misturar isso daí. Mas nesse caso da China, eu vou ser sincero, apesar que o Lula está lá, né? Acho que nós poderíamos ter mandado uma carta para ele e falar, olha, e aí, presidente? Conversa com eles ali, apesar que é óbvio que eles não vão tratar disso, isso aí eles vão tratar de outras coisas. Mas eu estou vendo uma coisa, pelo que eu andei pesquisando hoje, eu estava vendo, tem uma economista, não me lembro o nome dela,
ela acredita que o dólar pode chegar na casa dos 4,80. Já imaginaram isso, dólar? Eu vou ser sincero, eu, Marcos, acho que dólar bom seria 4,40. Porque 3,80, gente, pode esquecer, não volta mais. E outra coisa, se voltar 3,80, o pessoal que exporta, top, né? Não dá. Então eu acredito que hoje o dólar, hoje 4,40, 4,45, 4,48, vai, não vou falar 4,50 não. Porque aí o que acontece? Com certeza, quem for os lojistas, opa, o Heitor aqui, ó. Se a soja granel é uma commodity, sim, óleo de soja é um produto industrializado. Sim, Heitor, mas a questão é que o óleo de soja depende da soja. Entendeu? Porque o que acontece? A soja ela é triturada, né? Para depois você obter o óleo de soja. Então o que acontece? A partir do momento que você exporta toda a produção, porque o que estava acontecendo era isso. O pessoal pegou toda a produção, exportou. E aí o que sobrou eles produziram. Ração, farelo de soja, óleo de soja, e os preços explodiram. Tá? E aí o que acontece? Eu estava vendo essa economista falando que o dólar pode chegar a 4,80. Os analistas estão numa expectativa boa de inflação, que a inflação está caindo, porque o pessoal não está consumindo. Apesar que hoje eu vi no jornal hoje, que, se eu não me engano, parece que janeiro ou fevereiro foi um dos melhores meses para o comércio, diz que venderam muito. Então, o que acaba acontecendo? A partir do momento que o dólar começa a recuar, o pessoal vai comprar o quê? Vai comprar novos processadores, novas placas-mães, memórias, enfim, hardware em geral. Então, o que vai acabar acontecendo? A tendência do preço é cair. Agora, essa história do pessoal que comprava no AliExpress, eu não sei como é que vai ser. Aí precisaria haver, talvez, uma negociação. Porque, eu vou ser sincero, eu estava pensando comigo, porque o pessoal lá nos Estados Unidos estavam reclamando que eles não queriam os processadores 5G lá da China, porque eles acreditam que poderia haver com um microcódigo lá e espião. A questão é essa. E eu me lembro também que o pessoal estava vetando as boxes chinesas, dizendo que elas poderiam fazer mineração sem que você soubesse. Falei, caramba, uma box, o processador eu tenho uma box aqui, o processador ele é um 4-core, mas o processador dele é fraco, é a nível de um celular. Não é aquele. E outra, é chinês, é um processador muito fraquinho, não é tanto assim não. Só que aí eu conversei com uma pessoa e me falaram, Marcos, uma box não vai fazer mineração. 100 mil box, 200 mil box. Pô, eu vou para São Paulo aqui, o Adilson aqui falando, talvez vou fazer uma taxação semelhante à Amazon. O Adilson, o ideal seria ao AliExpress trazer os produtos para cá. Aí vocês vão falar, como muitas pessoas já ouviram dizer, mas se trouxer o AliExpress para cá, não vai ser o mesmo preço lá. Gente, vamos ser sinceros, tá? Os grandes culpados do que está acontecendo hoje são os youtubers aí que vivem fazendo vídeo. Pessoalzinho aí que estava aí com 200 mil, 300 mil inscritos, ganhando uma boa grana, importando lá placa de vídeo, placa-mãe, fazendo lá os vídeos, ensinando o pessoal como a importar. O Dr. PC Família, é complicado. Eu comprei uma placa de vídeo e fui enganado na Shopee. Mas como assim? O processador que veio para você foi errado? O que foi? Ou era te vender uma coisa e era outra? Aí realmente José Marcos Pinto, é triste ver filhos de uma nação que deveria ser a mais rica do mundo revoltado por não poder comprar produtos da China. Olha, José Marcos, a questão é a seguinte, o pessoal fica um pouco revoltado, porque tem muita gente aí, era uma réplica, aí é complicado, hein? Oxi. Não, eu conversei inclusive com o Rodrigo, né? O Rod, que está aí com a gente aí. Você está por aí, né, Rod? Então, como ele mesmo estava falando, poxa, o pessoal estava pegando as placas da NVIDIA lá e falsificando, né? O Adilson falando aqui, ó, não só hardware. Youtuber de investimento também falavam que eram taxados. Mas a questão é essa, pessoal. Não, tranquilo, Adilson. Eu li que você viu aí. Não, é bem por aí mesmo. A questão é essa. O problema é que o pessoal, o Heitor falando aqui, ó, comprar da China tem disso também. Chinesado também é bem esperto. Ah, beleza, Rod. Então, de vez em quando fala um pouco aí, Rodrigo. Então a questão é essa. Eu vi
Vi muitos youtubers lá ensinando como importar, dá para não fazer isso, faz aquilo, para não ser taxado, conversando ali com o vendedor da China. O pessoal da China também não estava tendo problema. Inclusive, até conversei com o pessoal lá no grupo, os clientes, ó. Hoje em dia vendem placas de mineração e só pintam as memórias. Conversei isso no grupo, viu, Scretinho? Não sei se você faz parte lá do grupo. Então, não, tudo bem. Está sendo taxado o pessoal de investimento. É aquela história, Adilson. É mercadoria. Você entendeu? É mercadoria. Aí o pessoal está falando assim, diz que o Shopee vai embora do Brasil. Eu estou vendo direto o pessoal reclamando, diz que a Shopee sequer passa na casa das pessoas que tem lojas lá na Shopee, passa na casa do vendedor para fazer lá a coleta dos produtos para entregar. Eu vi youtuber falando que foi lá na Shopee, que é aqui, se eu não me engano, aqui em Alphaville, em São Paulo, para levar. Ah, beleza, Escretinho. Para levar lá o produto lá e chegou lá na portaria lá da Shopee, a moça falou, não, você tem que esperar o caminhão da coleta passar. O cara falou, viu, faz uma semana que eu estou esperando lá os produtos que eu já vendi, o cliente está esperando, ele vai cancelar a compra. Tá uma bagunça assim, sabe, o pessoal, os únicos que eu estou vendo mesmo aí é Mercado Livre, que está liderando, nadando de braçada, o pessoal da Amazon também está ali, mas eu vou falar a verdade para vocês, eu até esqueço. Eu vou contar preço com alto, dois preços. Mercado Livre e AliExpress. Eu nem lembro de Amazon às vezes. De vez em quando nos vídeos, quando eu faço vídeo, de vez em quando eu coloco um outro preço lá na Amazon, que é um preço que está legal. A doutor PC falando aqui, ó, tomei um golpe no OLX também. Então, eu não me lembro quem foi no grupo. Foi o Rod falando, o problema é que quem compra nessas lojas chinesas, em maioria, são pobres. Em fase de taxação vai fazer com que as pessoas parem de comprar. Então, né, Vlad, a questão é essa, cara. O pessoal querendo ou não, é um modo de sobreviver, você comprar um produto e revender. Eu me lembro que tem um YouTube lá, o cara começou comprando pouquinho, o cara tá lá com 400, 500 mil inscritos, o cara lotava lá, é lá do Nordeste, o rapaz, não lembro o nome dele. Inclusive, ele ensinava as pessoas como você abrir o próprio negócio para importar, ensinando, falou, você vai pegar sua mãe, você vai pegar teu irmão, o seu e você, seu cunhado importa 5 peças, você importa mais 5 peças, a tua irmã importa mais 5 peças, tua mãe, aí quando você for ver, você vai estar com 30, 40 peças. Quer dizer, ensinando como burlar o sistema para poder importar, para poder revender. É injusto isso? Não é injusto. Mas a questão é que os produtos venham. Eu lembro que até quando eu estava lá em Belo Horizonte, eu pensei em fazer isso, porque estava como técnico de informática. E não vinha serviço, estava complicado, né? Então eu falei, vou começar a comprar os relógios aí. E o que eu fiz? Eu comecei a anunciar no OLX e no Facebook. E aí eu vi um pessoal, teve um pessoal que está aqui na live aqui com a gente, aqui, falou que tomou um golpe no OLX. O problema da OLX é o sistema de entrega, sabe? Tem gente que disse que foi levar a moto para o rapaz experimentar, o cara foi embora com a moto. Teve gente lá que perdeu o carro, teve gente que anunciou carro que não era dele, vendeu, recebeu dinheiro. O próprio OLX avisa, não pague nada antes de ver o produto. Mas o problema é esse. Para vocês terem uma ideia, Adilson falando aqui, vamos recorrer ao bom e velho Paraguai. Nos anos 90. O doutor PC, eu vendi uma placa mãe no OLX, o cliente não quis a placa até hoje e não recebi de volta. Para você ver. E aí, mas a questão é essa, tem aquela história da compra segura, pelo menos. Eu comprei outro dia um pente de memória, 4 GB, o preço estava jóia, de uma moça lá da Praia Grande. Simplesmente ela não deu. Aí eu comprei pela compra segura, o OLX me devolveu o dinheiro, viu? E aí o que acabou acontecendo? Tem pessoas aí que estão reclamando, para vocês verem onde que estão aplicando o golpe, no Tinder. O Heitor falando aqui, exatamente, daqui a pouco vamos para o Paraguai comprar placa-mãe e processador. Então a questão é essa, né? Eu conversei até mesmo, tem lá no grupo lá, tem o Guilherme que mandou as placas aqui até para eu fazer os testes, ele mesmo, apesar que eu até estranhei, porque ele falou que são 350 quilômetros de distância, mas 350 quilômetros dá para ir voltar no mesmo dia. Eu aqui em Jundiaí para ir para o Paraguai, acho que é 1.100 ou 1.150 quilômetros, não dá. Eu teria que ir, dormir em algum lugar lá para depois voltar no outro dia.
Entendeu? Agora a questão é essa, pelo que eu ouvi, eles estão querendo acabar, inclusive, com essa taxa de US$ 50. Eu acho errado. Eu acredito assim, sabe, eu penso que aí sim que é uma burrice do governo. O governo deveria fazer o quê? Ou até mesmo, olha, a questão é a seguinte, porque é muito tempo, desde que eu me conheço por gente é US$ 50 essa taxa, eu estou com 54, então passa essa taxa, ó, vamos passar a taxa para US$ 100 e cobrar um imposto, sabe, dependendo do que for, de acordo com o item. O processador vai ter, sei lá, uma taxa, memória uma taxa menor, placa-mãe, placa de vídeo, que são até mesmo a placa de vídeo, por ser um produto mais caro, talvez tivesse uma taxação um pouco mais alta. Os que aqui falando, não confio mais em compras online, por conta do caso de uma pessoa que comprou uma 3090. A questão é essa, né? Eu ouço, não é só isso, não. Eu já vi gente aí, pessoal vendendo drone. O cara pegou, comprou um drone, aqueles drones grandões. Eu vou até ficar longe aqui. Aqueles drones que são gigantões. O cara comprou um drone, o cara usou uma semana o drone, detonou o drone, depois clicou lá, não quero mais, devolveu, o cara recebeu o drone, o cara fez lá o filme, tava todo detonado o drone. Todo detonado. O Heitor falando aqui, ó. Tem que ir, voltar de ônibus e ficar no Airbus, no Airbnb. Ah, é mais barato, é legal. O Adilson Batista, conheço o lojista de Santa Efigênia. Eu estou pelo celular aqui, hoje eu não estou no PC, então eu vejo só uma vez aqui o que vocês escreveram. A questão do Paraguai é válido, mas eu acredito que o governo vai ter que. Eu não gostei muito dessa ideia, não, deles acabarem com essa taxação aí, dessa taxação não, dos US$ 50 de importação, o limite no caso. Eu acredito que esse limite deveria aumentar. Ah, US$ 100 é muito. É muito, US$ 100? Se for hoje, seriam R$ 500, seriam R$ 400. Quer dizer, e isso daí mensal. Que o problema é esse, o pessoal está reclamando, que é US$ 50 mensais. Quer dizer, então quer dizer que em um ano você vai poder ter US$ 600. Seriam isso? 50 vezes 12, 600, é isso, né? E aí, como é que faz? É complicado. R$ 600 hoje não é nada. Você vai comprar o que hoje? Então, realmente o governo precisa rever essa taxa. Isso é a opinião do Marcos, não conta muito. O Haddad nem lembra que eu existo. Então, eu pelo menos penso dessa maneira. Mas eu estava pensando uma outra coisa, não sei se vocês vão concordar. Eu fiquei pensativo nisso aí, que eu estava falando até mesmo lá das boxes. Pode ser uma coisa assim, que eu vou falar aqui agora, Marcos, você está falando besteira. Mas quem é que não me prova, por exemplo, que nos BIOS dessas motherboards da China aí não tenham códigos, por exemplo, até mesmo para facilitar mineração? Não tem como isso, Marcos. Imagina, isso não existe. Não sei. A partir do momento que os americanos não querem importar, não querem saber de chip chinês, que eles acham que existem códigos maliciosos até mesmo para espionagem. A gente nunca sabe, né? Eu fiquei pensando nisso, falei, quem é que não diz isso? Porque o problema é esse. Se nas boxes eles estavam querendo fazer mineração, olha isso falando aqui, ó. Conheço uma loja em Santa Efigênia que vai ao Paraguai buscar hardware, inclusive já comprei com ele, mas não revela a fonte. Ah, isso aí é mina de ouro, né? Isso daí, Adilson, aí é demais, né? Jamais eles vão, entendeu? Até mesmo acredito que a própria loja no Paraguai já peça, no caso, já deve ser uma cláusula de confidencialidade. Porque senão vira festa, né? Todo mundo bora para o Paraguai, vamos lá na loja lá. Porque até mesmo, o que vai acontecer? O lojista lá do Paraguai fala assim, olha, eu vendo para você num preço bem assim, bem atrativo, você vai ter que comprar uma boa quantidade, tá? E aí do outro lado o cara vai falar, não, mas eu não quero, vocês ficam exclusivo meu. Eu acho difícil isso. Aqui eu estou pensando, calma, pessoal, o Lula disse que o Brasil vai progredir agora. Então, eu não queria entrar muito no rumo da política. Mas ou a gente torce para esse barco seguir em frente, ou a gente torce para ele afundar. E aí? Com certeza tem. O Heitor falando aqui, ó, na mesma semana que a NVIDIA lançou o mecanismo de mineração na China, a mesma semana quebraram. Essa história aí eu conversei com o Rodrigo estava falando, e eu fiquei assim impressionado, porque isso aí eu confesso que eu não sabia.
Quer dizer, o pessoal da China usando processadores assim que não tem nada a ver e vendendo como se fosse, quer dizer, placa, esse foi o que eu entendi, não sei se foi isso, né, Rodrigo? Placa de vídeo falsificada. Complicado, hein? Os caras já estavam repintando memória lá. Aí o pessoal falou, não, Marcos, isso é normal, porque aí quando você vai reformar, você, né, o carro, por exemplo, você repinta o carro. Eles vão lá fazer uma reforma na placa, eles repintam. Ou o doutor PC aqui falando, Marcos, você usa 775 ainda? Uso. Aqui agora eu estou com 11,55 agora. Apesar que eu já retirei a placa já, porque deu um probleminha. A parte frontal aqui do... Aqui, ó, o Edson falou, a placa de vídeo com chip de notebook. Eu vou falar a verdade para você. E aí, Adilson, como é que faz? Você recebe uma placa de vídeo aqui achando que você está... Ó, o Rod falou, não, na China tem placa com BIOS alterada, tipo vendida como 1050 Ti e GTX 650, tá? Então, é aquela história. E aí, você está comprando gato por lebre? Né? Então, aí, acho que não sei, foi você, Rodrigo, que estava falando que quando reformam a placa, que aí é normal, porque vai pintar, vai reformar a placa, então eles pintam a memória. Mas sei lá, e aí? Você pega, tira a tinta por trás, será que por baixo tá? Vai estar, ou eles só repintam só? Tá? Olha, o Dr. PC falando, eu caí nessa réplica. E aí? Como é que faz? Aí você compra. E olha, teve muita. O tal lá do canal lá do PC do Fafá, o pessoal tava reclamando. Até mesmo, né, o Heitor, que nem tá por aqui hoje. O Heitor mesmo falando. E aí? O pessoal tá comprando lá. Equipamento e acha que é uma coisa e é outra. O pessoal falando que estavam pegando aquelas máquinas de lavar a pressão e lavando as placas porque eram placas de mineração. E aí? Aí chega aqui, o Fafá lá mesmo estava falando no canal dele, lá que o pessoal estava reclamando demais. E aí, como é que faz? E aí, aquela história é isso, Rodrigo? O pessoal modifica o BIOS para não descobrir que foi trocado o processador. É isso que eu entendi. Foi isso daí? Como é que faz? Quer dizer, eu, vou ser sincero, aqui ó, o doutor PC falou, eu estou vendendo ela, alguém quer comprar? Ah, você pode anunciar de repente no Mercado Livre, mas aí você vai ter que anunciar ela o que ela é, né? Então fica difícil demais, não? Então fica muito difícil. Eu estou vendo esse imbróglio da China aí, sinceramente, porque o problema é esse. E aí, eu estava falando com as pessoas lá no canal. Você compra, eu até fiz quando eu fiz o vídeo que eu falei a respeito do AliExpress. Você compra o produto, não é aquilo que você esperava, de repente você esperou lá 30 dias, apesar que o pessoal está falando que agora é menos. Tem produtos chegando aí com uma semana, no máximo 15 dias. Mas e aí? Vamos dizer, na melhor das hipóteses, 15 dias. Você compra o produto, chega lá, instala bonitinho na tua máquina, aí o vídeo não subiu. E aí? O que você vai fazer? Aí você vai abrir uma disputa, vai devolver o produto. Aqui, ó, o Vlad falando, não, vendem, com drive custom eles mandam, mas esse é um problema mais simples. O foda é a RX 6600 que já começaram a capar o drive e monitoramento dos ajustes. Quer dizer, aquela história, é o que eu falei agora no começo, é o famoso gato por lebre. Você está comprando um produto, chega o produto, você olha, uau, aí você, de repente, o cara de repente tem um canal na internet, olha pessoal, recebi minha placa. Ele vai lá, instala e a placa não renderiza. E aí, né? Me ajuda aí, né? Como disse o Datena, né? Então, eu vou ser bem sincero, eu estava falando, você compra o produto lá no AliExpress. Eu mesmo, eu sou um cara ansioso. Quando eu vou comprar as coisas, eu esperei aí uns 7, 8 dias para chegar o meu outro pente de memória de 4 GB. Doutor PC falando aqui, ó. Fala que a Gisele Bündchen tá coisa verdade, ó. Cara, eu comprei um Xeon 5450 775. Legal, e aí, tá satisfeito? O Rodrigo que faz os testes lá, pelo que ele me passou, processador da hora. Então, a questão para voltar ao assunto, você abre uma disputa lá no AliExpress, aí precisa ver se o vendedor vai aceitar ou não, e aí? Ah, show de bola, beleza, se você está contente, é o que importa, viu, doutor PC? E aí o que acontece? Você abre a medida da disputa, precisa ver se o vendedor lá é bom ou não, porque o problema é esse, às vezes o vendedor nem tem qualificação. Porque o problema é esse, muita gente vai pelo preço, né? Olha lá, olha, nossa, esse novo Xeon aí e tal, olha a placa, que nem por exemplo, quando eu fiz lá o vídeo a respeito
do Interposer? É uma incógnita. Pessoa que comprou aí, se durar 3, 4 anos, legal. Se durar 6 meses, você vai reclamar para quem? Para o bispo? Ó, o doutor Messi falando, estou usando o PC para fazer live e ficou show. Ah, com certeza, né? Processador é esses. Ou eu discuto muito com o Rodrigo até me chama a atenção. Eu fico meio assim, sabe? Pensando assim, poxa, o problema do Xeon é o bendito de você ter que fazer mexer em BIOS, né? Fazer lá a modificação do BIOS. Não sou muito fã de mexer em BIOS não, viu? Sabe? Eu ainda não comprei, precisava comprar um Xeon para realmente experimentá-lo aqui. Apesar que a placa que para fazer isso está lá com o Estevão, o PC está lá com o Estevão, eu precisaria. Já até me avisou, já eu vou pegar ela novamente, vou ter que instalar uma outra placa para ele não ficar lá sem PC e vou fazer alguns testes. Porque agora é o seguinte, né? Olha o José Marcos falando aqui, ó. Tudo que comprei da China até hoje funciona perfeitamente, nada a reclamar, mas pesquiso muito antes de comprar, entendeu? Então, José Marcos, outras pessoas falaram isso lá no vídeo que eu fiz. Eu não tô contra isso, cara, sabe? Eu não vou ser contra você pagar mais em conta. Jamais. Você precisa. Se você tem o dinheiro em mãos e você pode comprar o hardware, nada mais do que justo. Se você precisa dele. Mas a questão é essa. Eu acho injusto muitas pessoas que, até mesmo, teve pessoas que resolveram. O bom, ó, o Heitor falando aqui, ó. Acho que o Zio vai ser o que mais fará falta para nós. Não, não é só, é todo. A questão é o seguinte. É que, por exemplo, até mesmo o Adilson falou, é o conjunto. O pessoal estava comprando o kitzinho lá por 650, 680 reais. Puxa, é um kit que vale brincando aí 1.500, 1.600 reais. Ou até mais. Que, nossa, é um belo kit. Como eu estava falando do Interposer. Quem comprou, viu o pessoal falando, nossa, quando eu fiz o vídeo, muitas pessoas falando, olha, eu comprei e estou satisfeito. Beleza, mas é uma incógnita. O que aconteceu? São processadores que foram enviados para os fabricantes de placas-mães, e eles vão lançar uma placa lá, por exemplo. Então eles precisam de um tipo de um processador. Eles encomendam esses processadores, porque não é um processador, é de repente 30, 40, 100 processadores. Porque eles precisam fazer os testes lá nas placas. Recebem os processadores, fazem os testes. Aí o que eles fizeram? Receberam uma proposta boa, porque é lá em Taiwan, e revenderam. Mas aí o que acontece? O certo era ser revendido. Simplesmente fizeram o quê? Fizeram lá um sistema, pelo que eu vi é bem complicado, não é um sistema tão simples de fazer. O próprio Rodrigo até tinha me dito isso, que é complicado esse sistema de interposer para montar lá o processador na placa. Não é fácil, mas é um processador de décima primeira geração. E inclusive eu fiquei sabendo que eles iam fazer inclusive agora com os processadores da AMD, que são processadores para notebooks que foram, né, no fim, customizados para PC. Mas a questão é essa, né? Até quando vai funcionar? Pode haver uma outra limitação? Porque, eu não sei se vocês já viram, esses processadores, quando vocês... Eu lembro que eu via isso muito no Mercado Livre. O doutor PC falando aqui, ó, a live está show. Beleza, obrigado, doutor, que bom. Você pretende comprar um kitzinho Dragão Chinês? Não, Adilson. Não, vou ficar um bom tempo com 3470 aqui, cara. Muito. Muito não. A tendência é você crescer, né? Eu gostaria, mas financeiramente ainda eu vou esperar um pouco mais. Preciso ver como é que vai ficar esse dólar também, viu, Wilson? Mas ainda não. Eu fiz agora aqui, deixa eu ver aqui o que o Heitor está falando. A gente sabe que os foram. Não dá tempo de ver, ele já paga. O Adilson, eu fiz um teste aqui agora, não sei se você viu lá, eu postei o tempo que eu fiz um vídeo agora, que eu mudei a placa, tirei a minha placa antiga, né, o Core i5-650 e coloquei o 3470. E o 3470 deu 1 hora e 46 minutos de vídeo. Aí o pessoal tá assim, Marcos, não lança que é muita coisa. 1 hora e 40 minutos de vídeo, o pessoal vai cansar. Divide em 3 partes, ou divide em 2 partes. Então, provavelmente, eu acredito que eu vou dividir. Esse novo Corezinho que eu comprei agora de terceira geração, ele renderiza o vídeo em 2 horas. O i5 demora 8 horas para renderizar o vídeo.
Pô, é 4 vezes mais. Tudo bem que o i5 são, né, 4 núcleos, mas 2 físicos e 2 lógicos. Realmente. É 4 vezes. Ó, o Heitor falando aqui. Ó, a gente sabe que foram processadores de primeira linha, são usados, mas mesmo assim são boas condições. Sobre interpouso a gente não sabe nada. Então, Heitor, a questão é a seguinte. O Xeon, por que o processador Xeon ele é bom? Porque como ele estava no servidor você não precisa trabalhar em overclock. O servidor 2.4 GHz, 2.6 GHz, vão estar onde? Em ambientes climatizados, com 7 graus, 8 graus, frio. Então, quer dizer, ele não vai aquecer, ele vai chegar, ele vai trabalhar a 15 graus, 18 graus. Ele não vai trabalhar aqui, o meu aqui está trabalhando a 33 graus, o meu i5 aqui, o novo aqui, 35, 38, 40 graus. Você imagina um Xeon trabalhando lá, porque como o ambiente é refrigerado, ele não vai chegar a mais de 10, ele vai chegar a 12, 15 graus. Quer dizer, ele mal, você vai sentir mal, vai ficar morno. Quer dizer, e trabalhou quanto tempo? 5 anos, 10 anos? O processador dura mais de 20 anos. Quer dizer, no mínimo você vai ter uns 10 anos de processador. Por isso que o Xeon é bom. Tranquilo. Isso aí. O interpouso é como escreveram aí. Incógnita. Espero que o pessoal se dê bem. Eu vou ser sincero. Eu não sou aquele cara que vai torcer contra. O pessoal está bravo, por exemplo, com esse processo da China. Eu acho que as coisas ainda vão se ajeitar. Os chineses simplesmente não vão chegar e falar assim, não vou vender mais, pronto. Vão cruzar o braço? Olha o Rod falando, Marcos, os processadores desde os X79 tem clock muito baixo e em troca de núcleos, além de ter melhor sensível. Então, a parte, como eu já falei aquela vez no vídeo, a parte nobre do silício ele vai para o Xeon. Tanto é bom o Xeon, Rodrigo, como eu já falei, acho que eu já conversei contigo, que a linha Core, essa nova geração da linha Core i, é feito do Xeon, é a partir do Xeon. O processador Corte do lá, o E8400, o 8500, o 8600, o 8700, que é mosca branca, eles são feitos com o mesmo tipo de chip. Entendeu? Então, os processadores Core com K também. É tudo o mesmo tipo do chip, porque a Intel viu que realmente é um processo, o chip ele é, né? Porque é aquilo que eu já falei, você pega aquela, né, a bolacha do wafer lá de silício. O centro do wafer é o quê? É a parte nobre. O que fica na borda vai virar acero na vida. Vai virar né, se for na época sei lá, 775 ou anterior, acaba virando aqueles processadores capados. A AMD é a mesma coisa. Apesar que o Rodrigo diverte um pouco comigo nessa parte, mas tudo bem, eu acho que cada um tem um ponto de vista. Mas se for ver bem mesmo, o que acontece? Porque como o processador fica ali na borda, né, do wafer de silício, alguma coisa ali vai ficar com defeito, com certeza. Uma memória cache vai ficar com defeito, então vai ter que reduzir cache. Algum núcleo ali não vai ficar legal, então eles vão ter que, de repente, em 4 núcleos, a Intel não ia ativar 3 núcleos. Então eles falam, a gente mata um núcleo e fica 2 núcleos. Olha o José Marcos falando, certamente vão se ajeitar, só eles, os políticos, percebem que a repercussão contra isso é menor. Então a questão é essa, como eu estava até falando. No meu ponto de vista, os chineses vão ter que rever algumas coisas, porque do jeito que eles estavam fazendo, estava complicado. O governo não vai aceitar isso. Chega um produto aqui, que o valor dele é 4 vezes mais, e eles estavam mandando lá com subpreço. E aí? Burlar o fisco? Eles não vão deixar. Aqui, o doutor PC, pessoal, o que vocês estão achando do Windows 11? Olha, doutor PC, eu tive ele um tempinho aqui no meu i5-650, eu achei que ele sofreu um pouquinho para empurrar. Não ficou assim nada assim, sabe? Ai, que porcaria. Eu gostei, achei do visual. Porque o Rodrigo fala para mim assim, Marcos, instala o Windows 10. Marcos, você tem que instalar o Windows 10. Meu, eu não gosto do Windows 10. O Windows pobre, é o Windows, sabe? É o Windows 8.1 melhorado. Como eu falo, o Windows 10 é o Windows 8.1 com o botão de iniciar. O Rodrigo fica... Não tem nada a ver. Ele controla, como você falou, tudo bem, tem o controle da memória. Mas e aí, você fica lá com o Windows, né, com o HD em 100%? Agora, eu não sei se eles corrigiram esse bug. E eu estou sabendo, pelo que eu vi lá, onde que eu vi? Não lembro qual canal que eu vi,
que o Windows 12 ele vai ser um devorador de memória RAM. Nossa, imagina então o pessoal que tem aí 16 gigabytes aí, como é que vai ser, né? Olha o Scantin falando. Até hoje nenhum sistema Windows muda a minha opinião. O Windows 7 será sempre melhor. Eu sou também desse time, viu? Olha, eu sou apaixonado pelo Windows 7, viu? E nunca tive problema. Sabe quantas telas azuis eu tive até hoje com o Windows 10 no meu PC? No meu aqui. 5. 5 telas azuis. Aí eu tenho uma placa aqui, vou até mostrar para vocês. Aqui, ó. Um dinossauro aqui, ó. É uma P4M800. O bug do HD100 é ocasional. Marcos, gerenciamento de memória, processador Windows 2 é diferenciado. Eu não duvido, Rodrigo. Tiveram que fazer isso, porque estava tendo problema, né? Com a tela azul, no caso do Windows 7. Mas eu nunca tive problema com tela azul com memória, para você ter uma ideia. Nunca. Uma ou duas vezes e era driver. Quando eu fui ver, eu refiz. O Windows 10 eu também não tive tela azul no Windows 10, mas achei ele um pouco lento no i5-650. Como eu estava para mostrar para vocês aqui, ó. Olha só a placa para vocês verem. Aqui está um pouco escuro. Tá? Aqui, ó. É uma P4 M800M7. Tá com ele tá com um Pentium D aqui. Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Vocês acham que a nova geração da Intel aí, que está com 250 watts, é quente? Vocês não viram um Pentium D na vida, gente. Isso aqui torra, gente. Torra. Sabe? Você teve uma? E ela está funcionando. Mas o problema aqui é que eu coloquei o Windows 7 nela aqui, mas eu coloquei um driver de vídeo aqui e direto ele fica dando tela azul. Direto. Teve uma hora até que funcionou. Fiz uns testes aqui, naveguei com ele na internet. É um processador legal. Não, olha, não vou não. Na judiação, cara. Eu vou colocar ele na outra placa que o Guilherme me enviou. Ela aceita o Core D. Eu queria fazer alguns testes desse Core D, porque o pessoal falou que ele é um processador rápido. Porque ele tem 2 chips, né? São 2 chips. O Rod briga comigo que é de Pentium 3. Eu vou ser sincero, pelo que eu pude perceber, é de Pentium 4. São dois dies de Pentium 4. Então a questão é essa, eu preciso fazer alguns testes depois. Mas o cliente deixou, não voltou mais, eu achei que ela não subia, e um dia eu peguei e falei, sabe quando dá na sua cabeça? Eu tô cheio de placa lá que eu vi, depois que o Rodrigo me passou o programa que você tem a lupa, olha, Rodrigo, vou falar a verdade pra você. O programa é da hora, cara, sensacional, muito bom, cara. Esse programa de lupa aí foi o melhor. Olha, se você cobrasse, eu ia falar, ô Rodrigo, dá um desconto. Dá um desconto. O doutor pensou, no Pentium D foi o melhor, foi muito procurado. Sim, foi ótimo. Mostra pra galera, utilidade pública. Não, eu vou mostrar sim, o Rodrigo, vou passar lá assim no canal, ou por aqui, se for o caso, eu passo assim. Coloco nos comentários. Nossa, é sensacional, cara. É sensacional. Tem que ter um bom celular. Esse meu aqui tem 16 megapixels. Cara, é sensacional. É muito bom mesmo, viu? Eu fico impressionado com ele. Que eu achei que tem. Aí eu mandei eu até coloquei, não sei se você viu, postei lá no grupo lá uma foto. Eu achei que era um microcapacitor que está com problema naquela placa que o Guilherme me enviou. Porque o encaixe do USB frontal aqui, da parte da frente aqui do PC não funciona. As portas USB traseiras funcionam. E, poxa, é ruim toda hora você ficar levantando, espetando ali um pendrive lá por trás do PC. O ideal é aqui pela frente mesmo, né? Então eu vou ver se der certo com o Estevam. Eu vou ver como é que faz e vou trocar esse. Ele falou que é um micro. Como é que ele escreveu lá? Como é que chama? Microfusível. Desse tamanho. E aí eu vou ver com ele o que dá para fazer para ver se as portas USB da frente aqui voltam a funcionar. De resto, eu estou impressionado. Não sei se... Deixa eu ver aqui, ó. O Dr. PC falou, não é nóis, Marcos. Nessa, até a próxima live. Um abraço, Dr. PC. Foi um prazer ter você aqui conosco, cara. Um grande abraço. Então, assim seja, todos nós. Então, a questão é essa. Vamos ver agora
se vai funcionar. Tomara que funcione. Não funcionar, tentar levar ela a si mesmo, né? Fazer o quê? Até ver o que eu posso fazer. Mas olha, fiquei impressionado com o funcionamento. Nossa, eu editei um vídeo aqui com esse 3470. Cara, é show de bola esse processador. Muito bom mesmo, cara. Ele chegou ali no máximo 68 graus. 67, máximo. Não passava disso. E ó, um vídeo de 1 hora e 40 minutos em 2 horas, sendo que o i5 pediu 8 horas para renderizar. 4 vezes mais, né? Ó, chegando a 51 minutos de live. E aí, pessoal, o que vocês estão achando da live? Tá beleza? Tem alguma coisa mais que vocês gostariam de comentar? Porque até agora quem falou aqui mais fui eu. Vocês se inscrevem. Tá um calor aqui no meu quarto que não é brincadeira. Então, para finalizar, então, a live tá ótima. Beleza. Ó, Dilson, então, para finalizar esse assunto aí da China, eu não acho que isso aí vai ficar elas por elas, não. Ali, provavelmente, algum representante vai vir aí, vai ter conversa, porque o Adilson tem muita grana envolvida, cara. No mínimo aí umas 100 mil kits daqueles iam lá. Pelo menos. Quanto que os caras estão perdendo? Sabe? Então, o Rod falou, eu acho que a graça acabou no mínimo até o final do ano. Olha, Rodrigo, sei lá, cara, é muito dinheiro, cara, para esses caras simplesmente chegarem e falar, ó, a gente não manda para o Brasil, a gente manda para outros países, tá? Legal. Só que o problema é que, por exemplo, será que os americanos estão comprando esse kit? Sendo que os caras não gostam dos chineses? Entendeu? Então, é isso aí, Rodrigo, é bem isso mesmo. Eu acredito que vai ter ali alguma coisa, eles vão entrar em algum acordo, mas, o Rodrigo, Marcos, o governo não perde grana. Então, ao contrário, sabia? Sim, Rodrigo, o governo jamais perde, cara, jamais perde, com certeza. O governo, quando ele entra para ganhar, entendeu? O povo deixa de comprar só isso, simples, exato. Mas a questão é essa, como eu estava falando, Rodrigo. Os chineses vão ter que entrar num acordo, o pessoal aqui da alfândega aqui vai ter que entrar num acordo, o governo brasileiro vai ter que rever isso daí. Entendeu? Provavelmente, o Haddad vai chegar e falar, não, gente, a questão é essa. Do jeito que vocês estavam fazendo, sem chance. E como é que faz? O cara tá ali, ó, tá ali com um pepino na mão. Ele tem que resolver esse problema do déficit fiscal. E aí? Como é que ele faz? Não, isso aí, não tô vendo nada, não tô vendo nada, continua. É uma boa grana, gente, não dá, não tem como. Tá? Mas a questão é essa, o problema é isso, essa taxação aí de 60%, eu acho injusta. Demais, acho muito injusto. Porque nós já vivemos já naquela época, não sei vocês aí se vocês se lembram, eu tenho 54 anos, eu me lembro da época que nós tivemos a tal da lei de informática, 1984. Sabe, os caras faziam o quê? Importavam por debaixo dos panos, tá? Importavam, porque não tinha como, porque não tinha empresa nacional que fabricava chips. E aí, como é que ia fazer? Então os caras, só que o problema era esse, pô, eu lembro que eu tive um TK-85, nossa, eu era fanzaço daquele computador. Tinham 16 KB de memória RAM, 10 KB de memória ROM, era Basic, aquele Basic bem simples, sabe? Mas era show de bola, eu usava ele no colégio, para fazer programas, para me ajudar em provas, tá? Então, o que aconteceu? O Rod falando, o governo querendo mandar o nosso dinheiro é foda. Desculpa, não é o Rod, não é o Leonardo Lepsch. É isso, né? Leonardo Lepsch. Ó, Leonardo, o governo, desde que eu me conheço por gente, manda no nosso dinheiro. Desde que eu me conheço por gente. Você já nasce pagando imposto, você é criança pagando imposto no brinquedo, você vira adolescente, com videogames, pagando imposto, você fica adulto comprando carros, comprando móveis, pagando imposto, e você, quando morrer, também vão ter que pagar as taxas da sua taxa do seu funeral. Não tem jeito, cara. Isso aí não tem como. Então, a questão é essa. Eu vejo da seguinte maneira. Eles vão ter que entrar num acordo. Como eu estava até falando, até me perdi. Para vocês terem uma ideia, naquela época,
na lei de informática, o que aconteceu? O governo pegou, baixou uma lei e falou assim, ó, é proibido importar. Tanto que a própria... Quem que foi que fez lá um clone do Macintosh? Foi a Unitron. A Unitron fez um clone e, pô, o pessoal da época caiu matando. Não. Onde já se viu um clone, vocês clonaram na cara dura e o governo brasileiro ia aprovar. E era um baita do nós. Não sei se vocês tiveram contato com o Macintosh, eu tive. Nossa, era sensacional, viu? Inclusive com o mouse, programas para desenho. Tudo bem que naquela época ainda, mas era. Pô, só que era uma fortuna. Hoje o Macintosh, no preço de hoje, era mais ou menos uns 30 mil. Mais ou menos, tá? Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia, o PC XT da época hoje custaria em torno de 5 mil, 6 mil. PC XT. Tá? E a gente viu, eu lembro na época que saíram uns computadores assim, na minha época, quando eu era jovem, nossa, eu lembro até hoje, quando eu fui numa feira da informática que tinha no AMB, fui em várias feiras, e eu lembro, e tela verde, exatamente, é bem por aí, Adilson, tela verde, cara, aquela tela que era antirreflexiva, né? E eu lembro, gente, que eu fui lá na feira da AMB, e eu vi a foto o PC formando, assim, o PC, acho que era o PC XT já. Não era nem o AT ainda. E, sabe, formando assim a foto da Madonna em caracteres ASCII. Eu fiquei assim, ó. Falei, caramba, os PCs. Quando eu vi a minha primeira foto em 8 bits, uma foto de uma pessoa em 8 bits, eu fiquei assim, ó. Hoje você olha uma foto de 8 bits e dá risada, lá, que é isso? E aí eu me lembro, em 93, 94, eu fui também numa feira, tinha uma TV transmitindo uma banda de rock tocando e um PC do lado, a imagem idêntica no PC, o hardware do PC fazendo a imagem. Eu fiquei assim, ó. Falei, caraca, os caras conseguiram. Falei, pô, porque falei, vai chegar, como eu pensava na época. Falei, vai chegar uma hora, olha só que interessante, né? Eu devia ter colocado, ter feito livro e ia ganhar um bom dinheiro com isso. Falei, bom, vai chegar uma hora que, para que você vai ter uma TV em casa? Você tendo um computador, você vai ter tudo. Você vai ter um PC, você vai ter programas, você vai ter... Falei, porque em breve vai acontecer o quê? Eu me lembro uma vez que saiu no Fantástico uma matéria de uma televisão do futuro, que ela transmitia as coisas normais, depois ela começava a exibir paisagens feitas pelo computador. Eu precisava tentar achar, se eu achasse esse vídeo, eu ia tentar mostrar e colocar no Google. Eu achei sensacional. Eles fizeram, sabe, uma filmagem, tipo um carro andando, a rua vindo de frente, né? Aí depois, tipo, simulando você olhando para a direita, a paisagem mostrando, os prédios passando, para a esquerda, aliás, aqui é minha direita. E para a direita, assim, também, assim, a paisagem, né? Casas, passando, eu fiquei assim, ó. Falei, caraca, olha aí o futuro. Hoje a gente tá aí, vê PC aí, YouTube, você assiste o que você quer, né? Então tem tudo isso. O futuro, assim, mas aí voltando àquela lei da informática, eu achei que aquilo foi, assim, um retrocesso tão grande no Brasil, cara. Sabe? Um retrocesso imenso. Eu não vi vantagem naquilo. E eu, trouxa, aqui fiquei, sou brasileiro, é isso mesmo, tem que valorizar as coisas do Brasil. Para valorizar o quê? A gente nunca teve uma fábrica de chip aqui. Uma. Agora tem. Rodrigo que gosta, né, Rodrigo? Rodrigo gosta. Você comprou um tablet pro teu filho, né? Multilaser. A Multilaser faz chips. Vocês terem uma ideia. Eles fazem lá. Faz o processo dos chips. Mas, nossa. E olha, é o mesmo esquema de Intel, de AMD lá. O pessoal todo encapuçado, com óculos, sabe? Para não poder entrar, né? Nenhum pode entrar um grão de poeira, porque senão contamina o processo, tudo lá. Mas sei lá, qual que é a qualidade desses chips aí, né? Complicado, né? Bem complicado. Nem uso o tablet, porque não funcionava nem no YouTube, você vê, né? Aí. Mas aí, hoje, a Multilaser está fabricando chips também, né? Chips, né? Não sei, se não me engano, tem uma outra empresa também, se não me engano, parece que está fabricando chips também. Chip para processador. Mas, meu, não adianta, nunca vai chegar, não vai chegar aos pés de uma TMSC. Vamos falar assim, né? Porque a TMSC hoje
A Intel agora está lançando lá acho que é N1.8, o N18, que vai ser o chip de 1. O Adilson mandou uma coisa que eu nem vi aqui agora. Diz que vai lançar o chip de 2 nanômetros. Os caras estavam brigando até pouco tempo atrás com o chip de 10 nanômetros. Aqui, o Adilson falou, Marcos, cresci ouvindo que o Brasil está atrasado 10 anos de tecnologia. Hoje você acha que essa ideia acabou? Olha, Adilson, eu vou ser bem sincero para você, cara. Se não houver uma mudança na lei aí, nas leis. Aqui, ó, o secretário falou, já tive um tablet da Multilei, sinceramente era uma porcaria, o YouTube travava demais. Ó o Rubão chegando aí, salve Rubão, beleza? Seja bem-vindo. Então, Adilson, como eu estava te falando, o que precisa fazer, me parece que os chineses vão montar, parece que uma empresa de chips aqui no Brasil, não sei se vocês estão sabendo. Diz que vão investir uma bala, tá? Então, ainda bem que eu comprei um SSD antes das taxas. Parabéns, cara. Mas o problema é que tinha gente, o pessoal, o Rubão, falando de SSD chinês que não prestava muito, não. O pessoal dizendo aí que reclamando, inclusive, da qualidade dos SSDs. Mas é aquela história, né? Você compra um SSD, mas aí vai ver um produto de terceiro. Voltando para o Adilson. Então, Adilson, eu sinceramente acho que se os chineses implantarem uma fábrica aqui no Brasil de chips, eu acho que realmente a gente vai ter muito a ganhar, viu? Eu não vejo assim, sabe? O pessoal fala assim, não pode, o chinês vai dominar tudo. Meu, os caras já estão aí. Vai fazer o quê? Você vai fechar a porta na cara deles? Os caras são os que mais compram de nós. O Rubão falando, eu comprei um SSD de 1 TB por 140. Mas e aí, Rubão? O problema é esse, cara. Pelo preço que você pagou, é ótimo. Mas será que a qualidade é boa? Se for, parabéns, cara. Parabéns, você merece. Boa sorte, espero que ele te sirva muito. Então, Adilson, eu torço para isso, cara, porque, sabe, eu não sei, eu me sinto, sabe, vou ser bem sincero para você, eu me sinto como aquele cachorro correndo atrás do rabo. Aí ele para de um lado, aí ele começa do outro. Sabe? Aí ele cansa do lado, sabe, a gente precisava, sabe, expandir um pouco mais essa história. Sabe, tipo, por exemplo, a Multilaser fazer um projeto, olha, nós precisamos aí de pelo menos uns 10 bilhões de reais, porque nós queremos implantar uma planta no Brasil, fazer uma planta de uma fábrica de produção de chips de 5G. Pô, beleza, com multilaser, mas como é que é? A gente quer saber, a tecnologia é brasileira? A tecnologia é brasileira, é nossa. Já imaginaram isso? Porque a gente precisa sair dessa história, entendeu? As empresas nacionais precisam fazer o quê? Chegar para o governo e falar, ó, nós temos aqui, ó, tá aqui o plano, ó. Qual que é o plano? Nós queremos produzir aí um chip 5G. Nós queremos produzir processadores, queremos produzir memórias aí, um chip para DDR6, por exemplo. É sonhar? Não, porque energia nós temos. Podemos ter energia eólica, podemos ter energia solar e energia hidráulica. A área que mais tem no Brasil. Dá para até mesmo na Zona Franca de Manaus, se eles quiserem, ou aqui no interior de São Paulo, Minas, sei lá, algum lugar aí que realmente impulsione, né, a produção local. O Brasil é o maior produtor de grafeno no mundo. Cadê aí cientista para produzir pesquisa? E o pessoal ficava falando direto, não, porque o grafeno. Até agora eu não vi nada de grafeno. Os japoneses, se não me engano, parece que já fizeram um processador de grafeno. Os japoneses. Mas, pô, os caras lá são grandes, né? Os caras pesquisam, o governo incentiva a pesquisa lá. Então tá na hora do Brasil mudar dar uma repaginada nessa história das nossas pesquisas aqui. Eu acharia excelente, viu, Adilson? Sinceramente, falando isso que você falou, para a gente dar esse salto tecnológico. Até mesmo, o Rubão falou, o Haddad quer taxar a app de esportes. Então, Rubão, o problema é que esses caras entraram aqui no país, os caras estão em paraíso fiscal, tem app aí que não, sabe, aplicativo os caras estão ganhando bilhões, cara. De onde vem esse dinheiro que os caras estão aí investindo? No que esses caras... Porque é aquela história. Se você está ganhando dinheiro, você vai ter que pagar imposto. Não tem jeito, Rubão. Não tem como, cara. Eu não acho errado, cara, sinceramente. Minha opinião. A Multilaser não fabrica nada. Ela... Não sei. Que eu saiba, Adilson,
eles estavam fabricando chips. Tem um vídeo lá do... Como é que é o nome daquele canal? Que tem aquele rapaz que é barbudinho, que ele faz lá, tem... Nossa, ele sempre faz umas pesquisas doidas lá na internet. Esqueci o nome dele agora. Como é que é o nome do canal dele? Agora me deu branco, não me lembro. Não sei se vocês se lembrarem, vocês falam aí. Ele fez uma visita lá para a Multilaser, porque a Multilaser patrocina o canal deles. Ele fez uma visita lá no laboratório dos caras. Ele teve que se vestir todo, colocar roupa, tudo lá para poder entrar lá. E os caras lá, sabe, o biscoito, né, a bolacha de wafer lá, e os caras guardando. Ó, o Rubão falando aqui, ó. Mas essas taxas vão pro bolso de quem você acha? Olha, Rubão, a questão é a seguinte: os caras chegaram aqui no Brasil do nada, e simplesmente estão comprando um time de futebol. Da onde veio o dinheiro desses caras? Esses caras são em paraísos fiscais. Será que é dinheiro limpo? Que jogatina, cara. Dinheiro, eu não acho dinheiro limpo. Me desculpa, cara. O pessoal, todo mundo tá falando aí, da onde veio o dinheiro desses caras? A tal da 777 lá que comprou o Vasco, os caras estão perguntando, da onde que é o dinheiro desses caras? Tá? Por que eles estão em paraísos fiscais? E por que eles não precisam pagar? Rubão, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: você tem um bolo que ele é desse tamanho. Aí você vai fatiar esse bolo e vai distribuir para a população. Você tem escolhas. A população uma hora vai aumentar e o bolo vai estar desse tamanho. Você vai fazer o quê? Você vai deixar de distribuir para alguém esse bolo? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que aumentar o bolo. Se você for aumentar o bolo, o que você vai precisar? Você precisa de mais ingredientes. O caso do imposto não tem jeito, Rubão. Não existe milagre, cara. Não tem como você chegar falando, ó, eu não vou pagar imposto. Boa sorte. É o que eu posso dizer. Ensina a receita para nós. Não tem como, cara. Sabe? Não sou... Olha, as pessoas vão falar assim, Marcos, então você é a favor de todo o governo. Gente, eu sou a favor que o Brasil dê certo. Só isso. A gente precisa que esse país dê certo. Não dá. Porque, olha, se você for ver o pessoal que está aí desempregado, o país parou de gerar empregos. Tá? E a tecnologia, gente, é o futuro. O Brasil precisa abrir essa mente, explorar mais, sabe? Investir em novas pesquisas. Pô, me desculpe, gente, não sei se vocês concordam com isso, mas até pouco tempo atrás, aí, até o ano passado, ano retrasado, os pesquisadores estavam lá com bolsa CNPq atrasado. Tá? Ó, o Macro fechou 24 lojas. Ah, mas é a história. O Macro também abriu uma mega loja aqui em Jundiaí, Adilson. Isso em 88, 89. Simplesmente tiraram a placa e disseram que estava. Já desde 90 que eles estão meio assim, ó. Vai saber o que aconteceu? Não se sabe. Né? Então, o que acontece? A gente tem que torcer para esse país dar certo. E, ó, o futuro é a tecnologia, como eu estava falando. Sabe? Precisa investir em pesquisa, pesquisadores. Olha, o Roger falou, o Brasil tem pesquisa. Se a gente tivesse, a gente estava top, Marcos. É triste. Verdade, Rodrigo. Concordo com você. Concordo em gênero, número e grau. Nós estamos muito atrasados. E olha que o pessoal fala que nós somos aqui o motor do continente. Tá? O pessoal fala em América do Sul aqui é Brasil. Vai falar quem? Argentina? Ou o Uruguai? O Uruguai, eles estão lá com umas empresas de tecnologia lá, eles já estão à frente de nós. Tudo bem que o Uruguai é isso aqui, né? Pô, o Brasil tá 15 vezes o tamanho do Uruguai, ou mais até. Bem mais. Muito mais, acredito. Só que eles estão lá com empresas de tecnologia que foram para lá. Entendeu? Olha isso falando aqui. A próxima live fala sobre chat GPT. Fala, tranquilo. Tá anotado, viu? Então, como o próprio Rodrigo falou, a gente precisa investir mais em, ó, José Marcão, na desigualdade social no Brasil, força os altos impostos. Falamos do governo, da corrupção, mas não vemos, por exemplo, as pessoas que dependem de farmácias populares do Brasil afora. Tá aí, ó, você falou tudo. Sabe, tá muita coisa errada aqui no Brasil, gente. Muita coisa errada. Muita coisa errada. Depende da gente. A gente precisa realmente, sabe? Alô! Sabe? Porque se a gente ficar aqui, atrás do celular, aqui assim, ó, a gente fica aqui no celular assim, ó, e depois enviar. Sabe? Como o próprio Rodrigo falou agora, e é verdade.
Nós estamos muito atrasados em termos de tecnologia. Muitos atrasados. Muitos não, muitos é complicado, muito atrasados. Ó, o Rubão falando. Mas essas taxas vão quebrar a Shopee, a AliExpress, a Shein, porque vão cobrar mais caro e aí o pessoal não vai comprar. Pelo contrário, Rubão, pelo contrário, brasileiro compra, Rubão. Brasileiro compra. Não tem essa história não. Ah, vai aumentar. Duvido. Vai aumentar o preço e o brasileiro vai continuar comprando. Vai ver aí, ó, carro, agora que o pessoal tá dando freando um pouco porque não tem crédito, tá? Porque se tivesse crédito, o povo tava comprando carro. Eu fui agora aqui numa agência da Chevrolet aqui em Jundiaí com o Estevam. Ele foi fazer uma manutenção dos portões lá, do pessoal lá, dos acionadores dos portões. O pátio tá vazio. Aí eu conversei com um vendedor lá e falou, não, o pátio tá vazio. Não é porque nós não compramos, porque não tem, eles falaram, tem carro lá no pátio, mas está tão caro o preço e tem carro que está faltando componente. Eles pararam, inclusive, a fábrica de motores. Fiquei sabendo lá. Falou, não foi a linha de produção só que parou, mas a fábrica de motores também parou. Porque não tem. Porque essa história da pandemia aí, gente, também convenhamos, né? Pandemia ferrou legal o país, né? Ferrou muito, não só o país, ferrou o mundo inteiro. A China, nós estamos vendo o que está acontecendo aí com os chips. Que a indústria de chips hoje, queiram vocês ou não, são chineses. Os chineses que mandam. Então tá na hora, quando eu ouvi falar dessa história, de que eles querem implantar uma fábrica de chips aqui, nossa, fiquei assim, falei, puxa vida, finalmente, porque não é uma fábrica, né? Virão várias. Ó, o Vlad falando, o Rodrigo falando, Rubão quebrar não quebra, tá? Mas vão subir os preços. Vai, Rodrigo! Então, aquilo que eu estava falando. Se tivesse crédito, se o crédito tivesse mais facilitado, porque com essa história de juros altos aí não adianta. Não vai ter, ó, o Lula é zica, ele acabou com a pandemia e ele ia ajudar as coisas no Brasil. Não, Rubão, não acabou a pandemia ainda não, viu? A pandemia está aí. Cuidado, viu? O pessoal está pensando, o pessoal que brinca aí, eu vou ser sincero, eu não aglomero, eu não uso máscara, dificilmente uso máscara. Estou com as minhas 2 vacinas. As minhas 2 vacinas são suficientes, disseram que eu não preciso de reforço. Eu vou ser sincero para você, Rubão. Ou a gente atira a pedra no Lula, ou a gente torce para dar certo. Se você não votou nele, direito é teu. Nós vivemos uma democracia. Tá? E conheço muita gente que não votou nele. Mas vai fazer o quê? Agora ele é o presidente. Tacar pedra nele não adianta nada. Entendeu? É para você ver, ó, ninguém mais fala. Exatamente, ninguém fala aí, não fala. Sabe por quê, Rubão? Porque como teve vacinação, a vacinação foi aí uns 90%, ó, eu tô com o Vlad na cabeça, ó, o Rodrigo falando, um amigo que tinha uma loja, vendia média de 20% de lucro para competir, ele quebrou. O governo sufoca o empresário. Sufoca, Rodrigo. Isso eu posso te dizer, cara. Os pequenos e médios, ó, isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Sabe, os pequenos e médios precisam, sabe, crescer, porque são eles que vão gerar emprego, renda. Como eu estava falando aí pro Rubão, a gente tem que torcer para esse Brasil tá certo, cara. A pandemia tá aí, só não vê quem não quer. Mas como nós estamos vacinados, então a tendência agora, mas se você for no hospital, você vai ver gente lá. Porque o pessoal fala, e é verdade, uma coisa até mesmo que o Bolsonaro falou, e se for ver a bem da verdade, eu não sou sincero para você, eu não gosto dele não, cara, eu não gosto do Bolsonaro. Cara que é muito estúpido, falava muito palavrão, sabe? E o que acontece? Mas ele falou uma coisa que é verdade, era uma gripe. Ele minimizou, era uma gripezinha. Não era bem uma gripezinha, mas era uma gripe. Só que o problema é que tinha muita gente com tantos problemas cardíacos, diabéticos. O que acabou acontecendo? O pessoal acabou morrendo. Ô Marcos, o problema da taxação tem que acontecer, mas antes tem que ter outras mudanças. Várias, Rodrigo, várias mudanças, tá? A questão é essa, principalmente na forma de taxar, tá? Porque o problema é que muitas vezes se taxa na produção e na venda. Isso é injusto. Tanto que a tal da Dilma queria impor de novo o CPMF. Falei, pelo amor de Deus, vamos voltar para trás de novo. Cobrar e o pessoal lá, sabe? E olha, eu vou falar a verdade, eu votei nela. Aí os caras vieram pra cima de mim. Tu vai lá com eles, então. Eu falei, gente, peraí, calma. A CPMF não resolveu nada. Foi só um cobertor que o governo usou por muitos anos para não ter esse déficit fiscal que está aí hoje.
Déficit está aí, tem que pagar, a pessoa está aí, ó, está lá no governo, ó. Só que como o governo tem dinheiro para pagar, o que acontece? Só que tá caro para pagar dinheiro. Ó, o Adilson falando aqui, ó. Sabe por que o Paraguai vem barato? O lucro dos lojistas era no máximo 15%, visto no canal de pessoas que compram lá. Entendeu? Ó, o Romano também falando, só não pode taxar o nosso canal. Tá certo, Rubão, verdade, cara. O pessoal tá precisando aí renovar o PC, por que não, né? Então, o Adilson, é isso que eu falo, que o Rodrigo também falou. Problemas são as taxas. O problema, por isso que a gente precisava saber, que o problema é que o Haddad não fala desse bendito, desse arcabouço fiscal que ele fez. Eles estão discutindo lá ainda. E outra coisa, como eu até falando, eu conversei com o Heitor. O Heitor nem apareceu aqui, ele nunca apareceu nas lives aqui, mas tudo bem, deve estar namorando, deixa ele que namore bastante. A questão é essa, vai ter que passar pelo Congresso, então vai ter que passar pelo Senado, pela Câmara. Eles vão mudar muita coisa eles não vão aceitar. Toda vez que se fala numa alíquota única, que cada estado tem uma alíquota. Aqui em São Paulo é 18%, Minas Gerais é 25%, tem estados aí que aqui era 17% de imposto, mais 1% que eles, na época do Quercia, no final do Quercia, era 17% de ICMS, mais 1% que eles iriam investir em casas populares. Cadê as casas populares? Ó, o Rodrigo falando aqui, o Heitor estava mais cedo sim, Marcos. Era o Heitor que estava, cara? Eu não vi então. Que eu olhei a foto que o Heitor tem, ele está meio de costa. Oh, mas deixa os políticos para lá, vamos voltar para a conversa de games. Tranquilo, Rubão. Então, a questão é essa que eu estou tentando falar para vocês. Vai precisar fazer ali uma discussão para saber qual vai ser a taxa qual vai ser o imposto. O tal do IVA, que vai ser agora vai ser o IVA, né? O imposto do valor agregado. Mas tem que fazer uma taxa que não sangre. Não adianta colocar 30% e 40%. E não adianta a gente querer achar que vai ser 10%, 15%, viu, Adilson? Não vai ser. Eu estou achando ali entre 22% e 25%. Vamos torcer, de repente, 22%. Mas, pelo menos, o que vai acontecer? Esse imposto vai ser para... Não vai ter... Porque o problema é esse. O que está acontecendo com muitos estados aí? Os caras zeram ali imposto para chamar as indústrias. Olha o que acontece. Não adianta, cara. É aquela história que eu costumo falar do almoço grátis. Alguém pagou por aquele almoço. Não vai não, seu Rubão. Não acredito. 50% não tem como, viu, Rubão? Que hoje a taxa hoje do ICMS é em torno disso daí, é 22, 23, 25%. Os estados que cobram mais é 25%. Não tem como ser 50%, você quebra. Que aí não dá, onde já se viu 50% de imposto. Porque aí não adianta você cobrar. Ô Rubão, precisa ter uma ideia do seguinte: não adianta você cobrar muito imposto, porque senão você vai acabar acontecendo o quê? Você quebra, no caso, o outro lado, que é as empresas de vendas. Os caras vão quebrar, porque não dá para pagar. Como é que vai cobrar um imposto tão alto desse jeito? E o governo deixa de arrecadar, não tem jeito. O governo precisa arrecadar, mas ele precisa cobrar uma coisa justa. Então, realmente, eu acredito que até o final do ano a gente vai ter aí talvez aí uma reforma tributária. Porque há anos que eles falam dessa bendita dessa reforma tributária. Há anos. Tá? Eu tenho 54 anos de idade, desde os meus 18 anos, 16 ou 18 anos que eu ouço reforma tributária. E o que acontece? Tem governador que fala assim, ele já vai chegar e falar, eu vou continuar cobrando meus 12, 13%, eu não vou mudar. E empresa nova eu vou cobrar zero. Pô, os caras estavam brigando, daqui a pouco vai sair governador não tá. Pô, aqui em São Paulo mesmo, diversas empresas foram embora. Aqui em Jundiaí nós tínhamos grandes empresas. Nós tínhamos a Sica, nós tínhamos a Vulcabras, qual a outra? Tecelagem. Vocês querem um exemplo mais claro do que isso? E olha, ninguém morreu, mas deu uma... Acabou. Aqui em Jundiaí nós tínhamos muitas tecelagens. Eram empresas grandes. Só ficou a KSB, que é japonesa. Só ela ficou. E ela era assim, gigantona aqui em Jundiaí. Hoje está lá, se eu não me engano, só num galpão lá produzindo. As outras tecelagens aqui no Brasil quebraram todas. Por quê? Porque chegou o tecido da China 15, 20 vezes mais barato. E não teve jeito.
Muita tecelagem. Tem hoje aqui galpões aqui vazios de tecelagem. Olha o Rodrigo falando aqui, ó. Acho que o jeito que está indo esse governo, o ministro cai. Não, não acredito não, Rodrigo. O Haddad tem muita credibilidade com o Lula. Olha, fizeram agora na última reunião aí, o Lula elogiou. E outra coisa, o mercado está tão ansioso com esse novo pacote econômico, para vocês verem, olha, o dólar já deu uma queda. Primeiro porque não tem, tá? Me desculpa que eu vou falar, gente, mas é verdade. Mas não tem um imbecil que ficava todo dia gritando lá, que ficava, sabe? Não vai fazer isso, não tá ok. Meu, quem é investidor fala assim, ó, eu não vou investir aí não. Muita gente deixou de investir no Brasil, pessoal. Muitas empresas. Agora os caras estão lá, o pessoal está conversando, vamos conversar. Ó, o Rubão falou, bora falar na notícia do game do jogo, deixa esse político lá. Rubão, proponha você então, cara. Faz o seguinte, propõe aí. Eu estou discutindo coisas, estou tentando explicar o porquê, né, dos impostos. Ó, o Adilson falando aqui, eu fiz as contas do meu kit eu paguei R$540,77. Ou seja, para você ver. Mas olha, ô Adilson, convenhamos. Vamos dizer, por exemplo, que esse kit chegue para nós aqui R$850. Você acha muito? Você acha que realmente R$850, R$900, você acha que... E eu, não aquele kit top, não o tal do dragão chinês que vocês falam. Aquele dragão, com certeza ali uns R$1.200. Menos que isso, eu não acredito não. Com os impostos. Mas convenhamos. Porque você está vendo, se você for ver aí para montar um kit aí de computador aí com placa top, processador top, pentes de memória aí de 16 gigabytes, você vai pagar pelo menos uns 3, 4 mil. Eu estava fazendo as contas, né? Eu gostaria. Olha isso falando aqui, ó. Falou, 14, ó, tá vendo? 14,5% de imposto. Eu acho que 14,5%, Adilson, é uma taxa aceitável. Você não acha? Você acha que o teu cliente, porque você, eu saiba, parece que você importa esses kits e revende. Você vai passar para o teu cliente, cara. Eu não acredito que você vai perder vendas. O cara fala, não quero mais, se der esse preço, eu não quero mais. Tá bom, você vai vender para outro. Acontece muito isso. Isso acontece demais. Sempre vai ter alguém querendo. Porque se você for ver, o que eu estava falando, deixa eu ler, aproveitar aqui agora. Os jogos de streaming estão caindo de volta por causa da pirataria. Para você ver, né, Rodrigo? Eu fiquei sabendo, parece que a Capcom, né? Falaram lá no grupo lá que a Capcom agora ela não vai mais ir atrás do pessoal que está pirateando os games. E aí? Aquela história, né? Como é que faz? Mas e aí? E o preço do game? Pô, tem jogos aí que eu fiquei sabendo aí que custam 300, 500 reais para você comprar. Complicado, hein, meu? Eu acho meio complicado, sabe? Eu acho que você poderia comprar um game e depois você comprar pacotes desse game. Então você quer melhorar o game, você quer comprar, você quer ir fazendo, né, melhorias no game, você compra pacotes. Então você vende a versão standard. Eu estou sabendo agora até mesmo que a Microsoft agora, você instala lá o Windows, você pode pagar ou não. Você vai continuar usando ele do mesmo jeito. Só que vai estar um aviso lá, se ele é original ou não. Aqui, ó. O Rodrigo falou, a taxa é aceitável. Ó, Hernani Andrade. Eu importei o kit completo e uma placa-mãe, graças a Deus, não foram taxadas. Beleza. Olha que bom. Não tem jeito, tá? Tá aqui, ó. Tinha grana para pagar. Não tinha grana para pagar a taxa. Para você ver, né? É aquela história. É meio que loteria, mas agora eu acho que todo mundo vai ser taxado. Eu acho. Penso ou acredito, como eu costumo dizer às vezes. Não acredito que esse novo governo vai deixar passar, não. O que precisa saber agora, vamos saber. Mas eu não acredito que vai ser aí 60% de taxação, não. Não sei. Porque senão não vai sair, né? Como é que faz? Você vai comprar um kit aí por 500, mais 60%, vai dar 6 vezes 5, vai dar 800. Olha aqui o Hernani falando aqui, ó. Não, o Rodrigo falando aqui, ó. Pirataria reinou no PC. Steam veio com preços justos e matou a pirataria. Agora os preços do Steam parearam com os preços. Para você ver, né? É aquela história, né? Eu não sou muito vidrado em game. Né? Eu instalei o GTA V aqui no PC para ter uma ideia para saber como é que o PC ia se comportar. Porque às vezes as pessoas perguntam
lá no canal, ô Marcos, esse meu equipamento roda um game, esse game, muitas vezes eu tenho que ir lá, dar uma pesquisada, sim, seu equipamento roda o game, mas com limitações. Tá? Porque a questão é essa, até como eu estava falando para vocês, eu estava hoje comprando as coisas lá com minha mãe, e estava pensando, falar, poxa, uma hora, outra, campanha, vamos iniciar o Marcos em Games e Benchmark. Então, eu estava pensando assim, falar, poxa, eu gostaria de comprar, por exemplo, um kit da AMD, né? Esse processador que você tanto gosta, Rodrigo, o 5600G, sabe? De repente jogar o Warzone lá no último, o que você acha, Rodrigo? Tentei rodar aqui, Rodrigo, eu abri aqui porque eu voltei a minha plaquinha aqui do i5-650, eu tentei rodar aqui o GTA V com 4 GB e só com a VGA da i5-650, né? A HD, qual que é a HD dele? HD, não lembro qual que é o modelo da HD. Meu, o jogo ficava assim, ó. Nem a apresentação Rockstar apareceu. Pra você ver como faz diferença, né? Uma placa de vídeo. E talvez se fosse uma APU da AMD, talvez rodasse, vai saber, né? E aqui, olha só, o problema é que os lojistas chineses vão declarar. Às vezes declaram um valor baixo e na alfândega dá problema. Esse é o problema, Rodrigo. Desculpa, o Adilson, me perdoe. Esse que é o problema, Adilson. O problema é o vendedor chinês chegar a uma conclusão. Ou nós vamos vender no preço normal da mercadoria, o preço que nós temos aqui para vender para o nosso cliente, vamos vender para os brasileiros e falar, olha gente, tem taxa, tá? Vocês vão pagar as taxas. Adilson, me desculpa, cara, mas não vai parar de vender. Agora está um pouquinho perdido. Mas depois que o governo realmente mostrar como é que vai ser o sistema de tributação, eu duvido, Rodrigo. Desculpa, Rodrigo. O Rodrigo também está aí. O Adilson, me perdoe. Adilson, eu duvido que os chineses vão perder negócio. Não tem, porque os caras vão comprar, não tem jeito. Ah, mas Marcos, está muito caro. Está muito caro, eles vão comprar. Vão comprar sim. Mesmo porque vai sair mais em conta do que comprar aí processador da AMD ou da Intel. É só fazer as contas. Se você pagar tipo R$ 1.400 no kit, até R$ 1.600, por exemplo, aí, num kit aí, tipo lá, vamos falar do tal do dragão lá. R$ 1.600. Você vai comprar qual kit hoje, AMD ou Intel equivalente? Por quanto? Por 5 mil? Por 6 mil? Beleza, Romão, obrigado, cara. Bem-vindo, cara. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp, você vai gostar também. Então, Adilson, eu vou ser bem sincero, a opinião do Marcos aqui. Não acredito que vá haver, sabe, eles estão dando tempo agora para saber o que vai acontecer. Mas eu não acredito que vai parar de vender, não. Eu tô com o Vlad na cabeça, o Rod aqui. O bom, sei lá, de grupo da política é o menos. É verdade, a gente procura não discutir muito política, não, mas às vezes, uma ou outra vez, vai acabar acontecendo. É normal, né, gente? Nós somos políticos, né? Mas o que não pode haver é polarização e desrespeito entre os membros. Isso não dá, isso não tem como. Eu acho que desrespeito não leva a lugar nenhum. Nós estamos numa democracia, temos direito de conversar e discutir o que é melhor para o rumo do país. Entendeu? Independente de A, B ou C. Ó, falando aqui, ó. Baixei o Project 64 e as ROMs de todos os jogos do Nintendo 64. Estou me divertindo aqui, acredito, viu? Vem cá, tem um tal de um Batocera aí, pessoal. Eu tava para perguntar outro dia lá no grupo. Batocera, o que é? É um conjunto de games, você instala, é um programa, é tipo lá o Stella lá que você instala no PC e tem os jogos do Atari? Porque eu instalei o Stella no meu PC e jogo Atari até hoje, de vez em quando. Não adianta, gente. Eu sou do tipo do cara, eu amo Castle Wolfenstein, Doom, eu amo, tava vendo outro dia, Rodrigo, tava vendo aqui, vou mandar para você depois o vídeo, ou vou deixar depois lá no canal lá. Você falou mesmo, Batocera no Raspberry. É um Linux especializado em emuladores, tá? Tá, legal. Então, o pessoal está instalando em PC. Então, Rodrigo, eu vou passar também para outras pessoas, porque não é só você também que está lá no grupo. O game, Rodrigo, o rapaz estava jogando Quake com a 4090, com a RTX 4090 Ti.
Ó, o Rodrigo falando aqui, vixe, já tem PS3 do Batocera. No... Rodrigo, você precisa ver, pessoal, vocês precisam ver, não sei, pessoal que conhece Quake, tem jogo lá na década de, acho que é finalzinho da década de 90 já, né? Quase a época já dos anos 2000. A diferença, pô, alguns jogos rodam. Não, eu vi assim, ó, fizeram um Quake com a RTX. Sim, eu vou mandar o link, viu, Rodrigo? O cara tava jogando, o game ficou mais claro, porque o game é meio escuro, não sei se você já jogou. Ele é meio escuro. O game ficou, sabe, tudo bem que não tem como você melhorar o desenho, porque ele já foi renderizado daquela maneira, né? Era antigo. Mas o game parece que ele dá uma clara, o Ray Tracing, ele clareia o jogo de uma maneira que o jogo fica muito legal para jogar. Eu adoro jogar Quake, de vez em quando eu jogo ele online, né? Doom também de vez em quando, mas o meu também, meu preferido é o Duke Nukem. Duke Nukem, adoro, né? Pegar uma 12 lá e ficar tirando nos alienígenas. Pessoal, estou com 1 hora e meia de vídeo e a minha mãe já está me lembrando aqui que ela vai dormir. É ótimo, viu, Stequinho? Duke Nukem é sensacional, eu tenho tudo aqui. Aí falou, o Rodrigo falando, é top, multiplayer também. Eu nunca joguei, né? Olha, Rodrigo, eu nunca fiz um multiplayer de game. Até mesmo porque, né? Internet para mim é uma coisa que era complicado, né? Internet rápida, ela demorava sem pensar. Aqui eu estou tendo internet rápida graças aqui ao 4G. E estou impressionado de saber, o pessoal está falando aí que a qualidade do vídeo está ótima. Que bom, fico feliz. Significa que os R$ 110 que eu pago no meu 4G aqui está bem empregado. Pessoal, eu já estou com a garganta seca aqui já está até ardendo um pouco aqui a garganta, que eu já falei até demais. Pessoal, eu vou encerrar a live. Quero agradecer aqui o Rodrigo, o Adilson, o Rubão, o Scatin, o Heitor, que esteve também por aqui, todo o pessoal que esteve por aqui. Quero agradecer demais vocês aqui. Sem vocês, como eu sempre falo para o pessoal, o canal é para todos, o grupo é para todos. Eu apenas fiz a minha parte, eu criei o grupo, mas o grupo é de todos. Todos são importantes, as ideias são muito bem-vindas, o grupo é de vocês, o canal é feito para vocês, vocês deem as opiniões que vocês achar melhor. O meu objetivo realmente é progredir cada vez mais, passar para as pessoas que não têm às vezes ideia. Quando eu criei o grupo eu pensei assim, poxa, 775 é uma plataforma antiga, mas ela não está obsoleta ainda, e muita gente tem essa plataforma em casa. Então, por que não, né? Mas aquela história, a gente precisa falar das plataformas mais modernas. É obrigatório falar 1156, 1155, 1150, fazer, eu ia fazer hoje, eu ia fazer lá as notícias, mas eu falei, não, vamos fazer uma live, porque o pessoal estava me cobrando, Marcos, as lives, faz lives aí, o pessoal tá devendo uma live. Então eu falei, não, vou fazer uma live quarta-feira e vou falar dessa história da China aí, quem sabe a gente chega a um denominador comum. E vamos torcer para que realmente o governo também, né, faça parte dele e que consigamos aí ter aí bons frutos, né, e consigamos, né, as pessoas consigam. Eu ainda vou dar um tempo ainda. Estou contente aqui com o meu novo i5. Pessoal, uma boa noite a todos. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!